Com certeza. Se você pagar a propina, se você aceitar, ou se você se calar. Eu acho que a partir do momento que todos os brasileiros, através das redes sociais, através do WhatsApp, do Facebook, de tudo que a gente tem hoje para usar, começar a bater de frente com isso, nós mudamos o nosso país. Mas me conta um pouco sobre a Havan, como ela começou. Você falou que começou em Brusque. E como que foi o primeiro passo, a primeira loja? Me conta isso. Como foi abrir a primeira loja? O que você estava fazendo antes também? Nada, vamos lá. Meu avô, meus avós foram operários numa fábrica. Meus pais foram operários numa fábrica. E eu fui operário na mesma fábrica durante 7 anos. Eu me lembro que na nossa época, eu tenho 58 anos de idade, né? E na época todo mundo entrava com 14 anos de idade a trabalhar, que também não morria ninguém. Era normal, né? Eu vejo muitos pais reclamando, inclusive donos de negócio, dizem, eu queria botar meu filho a ser garçom, a atender a mesa, mas não pode. Se vier algum fiscal aqui, me multa, né? Antigamente ninguém morria por trabalhar. Isso também está errado. Então, meu pai, eu sempre fui muito estudioso, eu sou disléxico, né? Disléxico é a dificuldade de aprender a ler nos primeiros anos. Tu também? Sim, eu tenho muita dificuldade em ler. Eu também. Nossa, muito difícil. A professora, quando dizia assim, Luciano, continua a leitura. Eu já ia na aula de português tremendo. Eu já ia mal para a aula de português. Eu sempre fui péssimo em português e ótimo em matemática. Eu sempre aprendi a multiplicar e a somar. Dividir. Essa é boa. Eu sempre aprendi muito. Essa é boa, né? É somar e multiplicar. Dividir e diminuir, não aprendi nada. Agora, eu era péssimo em português. E não entendia, porque se eu era bom em matemática e não era burro, né? Por que quando eu ia na aula de português, aquilo me passava mal, amanhã tem aula de português. E aí a professora, eu acho que na 5ª série, 6ª série, a professora disse, Luciano, continua a leitura. Eu não ia. E os outros meus amiguinhos lendo atrasômetro, a burocracia. Começava a gaguejar, o pessoal começava a rir. E aí, eu não entendia. Aí eu pensei, o que eu vou fazer? E eu comecei a estudar em casa. Eu comecei a ler gibi na época, né? Livro, tudo que jornal, tudo. Eu vou tentar aprender a ler para eu não passar vergonha na coisa. E isso foi durante até os 12 anos de idade. Então eu sempre falo, né? Eu aprendi a ler só com 12 anos de idade. Imagina se eu tivesse aprendido com 7 anos, né? Esse era o Bill Gates. Tava melhor ainda, né? Tava melhor ainda. Tá com uma carinha então, assim, quem é disléxico, quem tem filho disléxico, tá? Ele não é burro, ele não é malandro. Ele aprende de maneira diferente, né? Procura um fonoaudiólogo. Como é que eu descobri depois que eu era coisa? Porque eu tive filhos depois na escola com dislexia, né? A gente fez simpósio. A nossa cidade tem colégio, a cultura, que é especializado em quem é disléxico, né? Os Estados Unidos tem escola para disléxico, onde todo mundo é disléxico. Recentemente eu recebi um tudo audiobook. Não, aprende através do silábico. Entendi. Beabá. Hoje é construtivismo, você aprende a ler a letra inteira. Isso é um erro do Brasil aí, tem que mudar essa... O Brasil é assim, acho que a França é assim, a parte oeste americana é assim, que aprende menos do que o silábico. Pode crer. Tá? Então, aí a gente mandou professores para Curitiba para ensinar meus filhos a ler de maneira... Não, homeschooling não pode, cara. Crime. É crime, homeschooling não pode. Não pode, você não pode ter o seu filho estudar. Ele tem que estudar só naquela escola quadrada que o Estado fez. Não pode ter outro tipo de escola, não pode, hein, cara. Mas hoje tá mudando. E eu digo pra você, quem tem um filho disléxico ou um filho que tem... Esse filho pode virar um problema no adulto, porque ele foi marginalizado na escola, né? E eu, graças a Deus, depois aprendi e tal. Mas eu saí, então, de pais operários. Eu comecei numa fábrica também. O que a fábrica fazia? Fábrica tecidos. Fábrica Renault. Uma fábrica de tecidos de centenas de anos. Todo mundo lá em Brusque trabalhou na fábrica Renault. Ela eu comecei até hoje, lá. será? Eu comprei a fábrica faz 2 anos. Tu comprou? Ah, caralho! Legal. E aí depois de 3 anos eu trabalhei na expedição. O meu gerente me chama e disse, Luciano, eu era chamado lá até de ligeirinho aí eu corria para cá, corria para lá. Eu nunca parei. Eu nunca
parei para conversar, eu corria nas escadarias, sempre trabalhando, acelerado. Aí um dia ele me chamou, esse meu gerente, e disse: Luciano, você é muito bom para ficar aqui. Eu te arranjei um emprego de vendedor, lá no outro lado. Tu não queres ir para lá? Eu disse: puta, vou para lá. Aí me encontrei. Até hoje eu sou um vendedor. Adoro pessoas, adoro vender, né? E aí depois montei a Avan com apenas um colaborador do tamanho dessa sala aqui. Tua sala aqui é do tamanho da minha loja que eu comecei. Caramba. O que tu tava pensando quando tu criou a Avan? Não tô falando assim, não tô falando do que tu ia vender, não. Tô falando... porque assim, a Avan tem toda uma identidade, né? Isso veio depois... Não veio nessa primeira loja? Não, a loja num bairro, né? Aliás, antes de começar a Van, como eu fui vendedor, eu passei a vender tudo o que se fabricava na loja, na empresa, que era uma empresa de 5 mil colaboradores, grande. E também o carro da diretoria, a sucata, tudo que tinha na Van, era eu que na Renault na época, eu vendia. Até achei, eu tô com um diretor que está lançando um livro na semana que vem, tem 80 e poucos anos, e ele conta no livro uma história que aconteceu. Ele tinha um Galaxy, você lembra do Galaxy? Carro? Um carro, Galaxy. Por exemplo, no Brasil tinha 5, 6 carros. Um Galaxy, um Opala, uma Kombi e um Fusca. Pode crer. Certo? Né? E na época os diretores tinham um Galaxy. Né? E aí quando ele comprou um outro Galaxy, sobrou um Galaxy lá para vender. E quem chamaram? O Luciano para vender o Galaxy. Né? E aí eu sabia que tinha um cara em Brusque que tinha um Galaxy, mas não tinha ar-condicionado. Eu disse, eu vou ganhar 2 vezes aqui. Né? Eu disse pro dono do carro, vamos vender o ar-condicionado, que vale uma fortuna, e depois nós vendemos o Galaxy. Né? E fizemos isso. Arranjei, vendi pro... E o cara era bem gordo, Telmo Rosinski, que eu nunca me esqueço, lá de Brusque, bem gordo. Então, eu vendi o ar-condicionado, tirei o ar-condicionado, vendi o ar-condicionado quase com o preço do Galaxy, e depois vendi o Galaxy. Foi um sucesso. Né? Até hoje eu não esqueço disso. Né? Então, assim, depois disso, eu montei primeiro uma tecelagem de toalha, em 1984, com 22 anos de idade. Da hora. 22 anos de idade. E depois eu montei a Van. Por que você tinha esse negócio de montar empresa? Porque seu pai e sua mãe eles eram operários. Eles tinham alguma coisa de montar empresa, né, dentro deles? Não. E meu pai dizia assim, Luciano, eu começava das 7 da manhã às 5 da tarde. E meu pai trabalhava das 5, 1h30. E aí antes de eu ir para o escritório onde eu trabalhava, eu passava no lugar que meu pai trabalhava, que era um subsolo. Trabalhou 42 anos num porão. Meu pai. Caralho. 42 anos. Vitamina D faltava bastante. Pô, coitado. E aí eu dizia, pai, agora eu vou montar uma empresa para mim. Ele disse, estás doido, Luciano? Eu tô aqui a vida toda de operário. Tu já tá naquele escritório bonito ali. Fica ali, o emprego teu é bom. Olha só, pai. O pai passou a vida toda aqui. Disse, não, pai, eu vou montar um negócio para mim. Mas da onde você tinha isso? Por que você queria montar? Você tinha eu acho que feeling... como é que vocês montaram esse negócio aqui? Eu vi os gringos fazendo. É igual, né? Conhecimento. Eu digo que o conhecimento vale mais do que um diploma. Não é isso? Total. Não é a faculdade que vai fazer. É o teu conhecimento, a tua força de vontade. E eu disse, pai, eu vou montar uma tecelaginha e vai dar certo. Aí montei uma tecelaginha, depois tirei meu pai da fábrica e botei ele a trabalhar comigo. Que da hora. Esse deve ter sido um dia da hora. Mas você já pagando salário pra ele ou ele foi com uma aposta? Claro. Assim? Não. Eu fiquei um pouquinho melhorzinho, né? Entendi. Porque no começo, eu até falo hoje sobre ser empresário, né? Eu soube que aqui que vocês também, quando começaram, dá prejuízo. Não. Porra. 2 anos de prejuízo. Tu começa, não tem hora pra trabalhar, não tem dia pra trabalhar, não paga hora extra pra gente, e muitas vezes dá prejuízo. E muitas vezes você quebra e perde tudo que tinha. É verdade. Então, como eu tinha 22 anos de idade, eu vou tentar. Não tinha namorado, não tinha casado ainda, nada. E a tecelagem foi muito bem. Tirei meu pai da fábrica. E aí depois, 2 anos depois, montei a Van. 1986, com 24 anos. Eu e Vanderlei. A Van. Hang e Vanderlei. Um sócio que eu tive durante 5 anos. Entendi. Mas o que aconteceu com a tecelagem? Ela cresceu? Não, aí a tecelagem trabalhei durante até 90 e pouco, uns 10 anos. Tendo a Van junto. Junto, né? Entendeu? E depois eu vendi a tecelagem. Entendi. Quem que era esse seu sócio aí do começo? Vanderlei. Quem que... Era um supervisor de vendas que trabalhava comigo na Renault. Entendi. Aí ficamos 5 anos juntos, separamos, ele tem a empresa dele hoje e a Van continuou. Pode crer, ele meio que comprou tua parte, é isso? Não, na realidade a gente dividiu, ele fez a Vantex,
E eu continuei com a Avan. Pode crer. O que faz a Vantex? A Vantex vende tecido ainda hoje. Entendi. Pode crer. E aí, como que foi essa primeira loja? Imagino que deve ser legal pra você ter um negócio físico, receber clientes. É diferente da tecelagem que você fazia antes, que é negócio pra empresas, né? A tecelagem você vende pra alguém vender, né? Isso. E também é engraçado o seguinte, olha só. Eu comecei a tecelagem fazendo tecido pra roupa de cama. E aí um dia eu fui vender a roupa de cama para um atacadista. Fui eu e meu pai, pobre, sem dinheiro, precisava vender aqueles paninhos para poder comprar fio. No começo assim, eu tinha um Fiat amarelo ovo, 4 pneus quadrados, não tinha dinheiro para comprar, na época era câmara de ar, né? Furava, o pneu já gastou todo, ele solta a cinta, um pneu velho, quando ele está tudo gasto, ele solta a tinta e começa a sair os ferrinhos para fora. É isso? Eu tive carro assim. Um Fiat amarelo, 147. E aí eu fui vender as pecinhas com meu pai. E aí eu cheguei lá nesse lugar e o cara disse, olha, eu pago R$10 essas tuas pecinhas de pano aí. E o preço era 20. Eu disse, pô, mas o meu custo é 20, eu não posso vender por 10. Não, mas é o que eu pago. Tá bom, vendi as pecinhas, precisava de dinheiro. Aí falei pro meu pai, passa esse trabalho todo. Tem que comprar fio, tem que fazer o pano, tem que tingir tudo. Aí me custa 20. Eu venho daqui e venho vender por 10. Aí o cara pega por 10 e vende por 100. Eu disse, meu negócio não é fazer tecelagem, meu negócio é botar uma loja. E montei a Van por isso. Tu acredita? Faz sentido. Falou, pô, vou entrar na linha que ganha mais. A Van cresceu com muito mais velocidade, né? E aí de uma loja de um funcionário, comecei com um funcionário. Passei 3 anos depois para uma loja de 3.000 metros quadrados. E depois era tanto movimento que a gente fez a primeira Van com a fachada da Casa Branca. Que pira foi essa? Por que a fachada da Casa Branca? Isso também é legal. Olha só. Eu sempre digo o seguinte, que a Van é uma empresa de publicidade, mas que vende produto. Sempre adorei propaganda. Hoje eu coloquei uma foto no meu Instagram de 3 amigos, eu e mais 2 amigos, que fomos em 1988 para a Europa, para viajar. Primeira vez que eu fui viajar com 27 anos de idade. Isso me mudou minha cabeça. Saindo do Brasil, na época, quando você ia para o estrangeiro, era como se você fosse para a Lua, que nem o Jeff Bezos. Era parecido. 1988, o mercado fechado ainda do Brasil, o Collor que abriu ela, né, em 92, 93. Então, um amigo meu me convidou para ir para a Europa na casa de um padre, do irmão dele, para ficar direto. Pô, na época compramos $1.000, ainda voltamos com $500 no bolso, né? Ficamos lá uns 20 dias. A hora que eu cheguei na Europa, vi aquela coisa toda, eu disse, pô, não vou parar mais de viajar. No ano seguinte, em 99, foi a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos. E as pessoas que estão me vendo, 89, né? jovens, quer mudar a cabeça, faça uma viagem. Né? Às vezes até aqui no Brasil, né? O cara de lá do interior, vai para São Paulo, vai para o Rio de Janeiro, vai para algum lugar. E o cara que quer abrir a cabeça, vai para os Estados Unidos. Né? Vai para os Estados Unidos, vai para Cuba. Cuba vai só ver... Vai fechar a cabeça. Vai fechar a cabeça, né? Mas, puta, quando eu cheguei em 89 nos Estados Unidos, eu e mais 2 amigos, aquilo ali, você não via um carro igual. O Brasil só tinha 5 carros, 7 naquela época. Você não batia um carro com a mesma cor. Era uma coisa de louco. Eu fiquei impressionado. E depois eu comecei a viajar todos os anos para os Estados Unidos. Uma delas, eu fui para Washington. Né? E aí eu trouxe um cartãozinho postal da Casa Branca e deixei lá na gaveta. Quando eu saio da segunda loja para fazer uma outra loja, porque eu recebia 150 ônibus por dia. Por dia? Por dia, era uma loucura. Os caras é de ônibus para comprar um monte de coisa. As pessoas acham assim, puta, mas a Van fazendo esse sucesso, como é que pode? Esquecem que a Van começou há 35 anos atrás. De uma lojinha pequena, sempre evoluindo, sempre que... eu sou um cara impaciente, né? Sempre querendo fazer diferente. Eu trabalho 7 dias por semana, 24 horas por dia, 365 dias se precisar. Né? E aí, quando eu vou para os Estados Unidos, eu disse, meu Deus, que país é esse? Por que o Brasil é assim? Se tem o Brasil foi descoberto praticamente na mesma época dos Estados Unidos. Não é isso? Sim.
Tem 500 anos aí, vai. 500 anos agora, não, 521 anos, eles também têm 500 e poucos anos. Por que um país quase do mesmo tamanho, uma coisa é de um jeito e nós somos do outro? Aqui, ó. A cabeça. Principalmente dos líderes e de quem toca o país. Né? Eu sempre falo que o Brasil tem mão de obra e tem a matéria-prima. O que falta é gestores. Nós temos tudo. Né? Que país dá 3 safras por ano? Que país tem ouro, minério? Que país tem esse tamanho, tem sol o ano todo, não tem neve, não tem terremoto, não tem furacão? Nenhum. Né? Mas aí quando eu vi os Estados Unidos, eu pensei, eu vou levar um modelo americano para o Brasil. E aí daí eu fui montando a Havan, fiz a primeira Casa Branca, depois uma criança, no ano seguinte, de 7 anos, me deu a ideia de botar o Estado da Liberdade. Cara, foi uma criança, então, daí que veio. Eu quero dizer, os 2 caras que fizeram o projeto da Casa Branca, o Antônio Zendron Neto e o Miller, né? São 2 caras, o Fernando Miller, foram os caras que projetaram a Casa Branca naquela época. Tu imagina inaugurar uma loja numa cidade que tinha 60 mil habitantes, uma loja de 8 mil metros quadrados. Caralho, é verdade. Dá pra uma loja desse tamanho ser rentável numa cidade Olha de só, eu tinha uma loja de 45 metros quadrados, saí para uma loja de 3 mil metros e na frente eu faço a Casa Branca. Olha só como as coisas funcionam. Um dia eu fui visitar a loja para ficar olhando aquela loja linda, 16 metros de pé direito, 60 metros de coisa, 8 metros de tamanho. E aí tinha 2 caras de São Paulo, olhando a mesma loja. Aí eu fiquei atrás deles e um olhou para o outro, não sabia que eu era o dono. Um olhou para a cara do outro e disse, isso aqui vai ser um elefante branco. Onde já se viu uma loja desse tamanho, numa cidade desse tamanho, não vai dar certo. Como você tem que ter ideias próprias. Como você, às vezes, não pode seguir a manada. Como você, às vezes, com uma ideia maluca de fazer um programa, começar do zero, vir para São Paulo, ou vocês começarem em Curitiba. Sim, sim. É isso? Isso. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, e é o sucesso que é. Foi uma aposta. Sim. É isso? Aposta, mas também, às vezes, o cara não vai dar certo. Ixi, isso não vai. Ouvi pra caralho. Hã? Ouvimos pra Não caralho. é isso? Não vai dar certo. Não vai, que vai dar errado. Né? Tem que tentar. Ih, não tem convidado suficiente. Isso, vai faltar assunto. O que vocês vão falar? Já pensou, né? Então, assim, ó, eu acredito. Eu tenho uma frase do Beto Carreiro Worth. Eu era muito amigo do Beto Carreiro Worth. Era um cara visionário também, né? Começou do zero e monta aquele parque lá em Penha. Ele dizia assim pra mim, Luciano, o mundo não deve nada para as pessoas normais. São os anormais que mudam o mundo. Então, se todo mundo seguir a manada, todo mundo fazer igual, não vai mudar o mundo. Precisa desses loucos para fazer estátua, fazer isso, fazer programa, e testar. Se não deu certo, volta atrás, faz de novo, volta certo. Não é isso? Então, eu acredito nisso. E depois da Casa Branca foi um sucesso. Aí uma criança me encontrou no estacionamento num sábado, eu estava trabalhando. E disse assim, Luciano, tu tens a Casa Branca aqui? Que tal tu botar a Estátua da Liberdade na frente? Eu disse, puta que sacada. Vou fazer a estátua. Pô, tem que arranjar o cara pra fazer a estátua. Não, eu queria ver a cara do primeiro projetista que você falou, cara, eu tenho um projeto aqui pra você. A Estátua da Liberdade. Aí o cara deve falar, quanto que custa uma Estátua da Liberdade, velho? Hoje em torno de 1,5 milhão. Nós fizemos uma Estátua da Liberdade em Barra Velha. Ela tem 57 metros de altura. Tem elevador panorâmico que você leva você lá em cima. Legal. E de lá de cima você vê o mar de Santa Catarina. Quando você vem de Curitiba, o primeiro mar que você vê é o de Barra Velha, onde está o nosso centro de distribuição. Uhum. E lá a gente fez uma estátua de 57. Aquela deve ter custado $1 milhão. Caralho. Aquela é de ferro, cimento, né? É para aguentar o elevador. Deve ter umas 300 toneladas. É a maior do Brasil. É a maior do Brasil. Depois, digamos, é a Estátua da Havan e depois vem o Cristo Redentor com 38 metros de altura.